Boa tarde, irmãs. O prazer, o privilégio é todo meu. É uma honra sempre estar aqui com vocês e rever irmãs amadas que têm caminhado na verdade. Especialmente esse ano que vocês estão estudando esse livro, Mentiras em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta. Priscila, que já foi apresentada, que me deu o privilégio da companhia dela hoje, não só da companhia, ela me trouxe. E ela que deu o estudo desse capítulo. Engraçado que quando a Hendrika falou comigo, eu disse, ai, tomara que seja uma mentira que fui eu que dei, tomara que seja uma mentira que fui eu que dei. E foi uma mentira que Priscila deu. E lá na igreja, quando nós estudamos esse livro, 2 anos atrás, nós estudamos cada capítulo num encontro, num sábado. E aqui vocês estão vendo, as mentiras às vezes agrupam, né? Na outra vez foram 2, agora 1. E eu pensei, deve ser mais fácil assim, estudar, se preparar para falar uma mentira só. Mentira, não é mais fácil. Janaína, que já esteve aqui falando também, não tem esse de ser mais fácil. É sempre desafiador, irmãs, sempre desafiador. E a gente sempre faz isso. Todas as que estão aqui diante de vocês, podem ter certeza que só chegam aqui sabendo que é o Senhor sustentando com a sua graça. Todo momento, desde as leituras e preparação até esse momento que chega culminando com toda a preparação, é somente pela graça e na força e na capacidade que vem do Senhor. Nenhuma de nós, por si só, está habilitada a fazer isso. É por isso que a gente chega assim com tanta humildade, porque a gente reconhece que se não for o Senhor a usar, se não for o Senhor a trabalhar os corações, todo o trabalho é vão. Mas o trabalho não tem sido vão que vocês têm feito aqui, porque ele tem mudado os corações e as vidas e tem edificado a igreja do Senhor. Louvado seja Deus. Por isso, eu já estava com saudade da Nancy. Nós passamos 3 anos estudando seguidos os livros dela. O design interior, o design divino e esse. E foi muito bom para mim voltar a encontrar com essa amiga. Esse livro que vocês estão estudando, ele foi lançado novamente. Foi uma edição de 20 anos de aniversário dele, alguns anos atrás. E ela ampliou, ela fez algumas modificações, juntou algumas mentiras. E ela celebrou o fato de que, nesses 20 anos do livro, o Senhor Deus usou esse livro para abrir os olhos de muitas irmãs que não estavam caminhando para o inferno, mas que estavam vivendo vidas muito aquém daquela que o Senhor Jesus morreu para conquistar para elas e para nós. Por conta de mentiras que essas mulheres estavam acreditando, a vida delas não era frutífera, a vida delas não era alegre, a vida delas era uma vida estressada, acanhada, muitas vezes amargurada, muitas vezes aprisionada, justamente por conta de mentiras que elas vinham acreditando. E a autora, ela afirma então logo na introdução desse capítulo que toda mentira é mortal, toda ela pode nos conduzir ao abismo, mas que nenhuma mentira é mais mortal do que aquelas que Satanás conta sobre Deus e sobre o pecado. É por isso que esse assunto de hoje é tão importante, assim como o assunto que foi da semana passada e o que vocês continuarão a ver. E motivo da gente curvar nossa cabeça mais uma vez e pedir ao Senhor que use de graça para com as nossas vidas hoje e nos abençoe. Senhor nosso Deus, estamos diante de Ti, ó Pai. Deus que tudo sabe, que sonda o nosso coração, que conhece a nossa necessidade mais profunda. E a nossa necessidade mais profunda é de ouvir a Tua voz, Senhor. Ó Deus, precisamos do pão para suprir o nosso corpo, mas é da palavra que vem da boca do Senhor que nós vivemos. Nós estamos aqui porque queremos ouvir, Senhor, a Tua palavra. E desejamos, ó Deus, que essa palavra transforme o nosso coração. Não queremos ser informadas apenas, ó Deus, reconhecer intelectualmente a Tua verdade, a Tua palavra. Queremos que ela transforme o nosso coração profundamente. E que saiamos daqui, ó Deus, regozijando na Tua salvação, nos alegrando no Senhor que conquistou para nós algo que jamais poderíamos alcançar, por Tua imensa graça. Opera assim nas nossas vidas hoje, Senhor, apesar de mim, apesar das minhas irmãs, das nossas incapacidades, mas pela Tua graça, Senhor, e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. O conselheiro cristão David Seamands, ele afirmou que ao longo da sua carreira de aconselhamento, ele tem aprendido o seguinte, que as 2 causas principais de problemas emocionais entre nós cristãos são, primeiro, o fracasso de entender, receber e viver a graça
e o perdão incondicionais de Deus. E segundo, o fracasso de anunciar esse amor, esse perdão e essa graça incondicionais aos outros. Quantas pessoas nós conhecemos que estão em depressão profunda, que estão lutando amargamente na vida, sem conseguir caminhar, sem conseguir progresso na caminhada cristã? E o motivo é a culpa e o pecado, sobretudo. No último encontro, vocês estudaram as 2 primeiras mentiras sobre o pecado e viram que a gente não pode brincar com ele. Lembra da cobra que uma família comprou para ser o seu pet, o seu bichinho de estimação? Aquela cobrinha de 30 e poucos centímetros que cresceu, ficou 3,5 metros e acabou por estrangular e matar o filho adolescente daquela família. O pecado, ele é mortal. Nós não podemos minimizá-lo, nós não podemos brincar com ele e nós não podemos zombar de Deus. Nós lemos claramente em Gálatas: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. Vocês viram que existe um custo altíssimo que é pago quando nós deixamos nos levar por prazeres momentâneos. A conta chega e ela é altíssima. E que nós não podemos chamar o pecado de pecadinho, porque todo pecado, na verdade, é uma grave ofensa contra o Deus Santo e Perfeito. Como diz a conhecida oração do Vale da Visão, que a Nancy cita nesse capítulo: desmascare para mim a deformidade do pecado, para que eu possa odiá-lo, abominá-lo, fugir dele. Nunca me deixe esquecer que a hediondez do pecado não reside tanto na natureza do pecado cometido, e sim na grandeza da pessoa contra quem ele é cometido. E a mentira de hoje, ela é então o oposto da mentira anterior, que existem pecados inofensivos, ou que meu pecado não é tão mau assim. A mentira de hoje diz: Deus não pode perdoar o que eu fiz. E a gente se pergunta assim: o que é que Deus não pode fazer? Se houvesse alguma coisa que Deus não pudesse fazer, ele não seria Deus, não é verdade? Mas tem coisas que Deus não pode fazer. E nós vamos ver o que é que Deus não pode fazer. Eu costumava orar, e eu acho que algumas também talvez orem assim: Senhor, que tu possas abençoar a nossa reunião. Senhor, que tu possas curar. Senhor, que tu possas salvar. E eu não sei por que na minha caminhada eu li ou ouvi alguma coisa. Pare de dizer se... É como se você estivesse dizendo assim: talvez Deus possa, talvez Deus não possa. Talvez Deus tenha poder para fazer, talvez Deus não tenha. E eu tenho me policiado então para quando eu oro dizer: Senhor, cura conforme a tua vontade. Senhor, salva segundo a tua vontade. Senhor, abençoa de acordo com as tuas promessas. Porque Deus pode todas as coisas. Mas a Bíblia também diz que Deus não pode fazer algumas coisas. Deus não pode agir contra a sua natureza. Deus não pode mentir. Nós lemos que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Deus não pode pecar, porque Ele é santo. Ele está acima disso. Deus não pode fazer o mal, porque Ele é o bem supremo. Não é aquela história do yin yang, que em todo bem tem um pouquinho de mal, todo mal tem um pouquinho de bem. Não há nenhuma mancha no Senhor. Nós lemos isso, que não há variação, não há sombra de mudança. Todo bem procede do Senhor. Ele não pode fazer o mal. Deus não pode deixar de amar, porque Ele é amor. Faz parte da natureza dEle amar. Sobretudo, amar aqueles a quem Ele escolheu para serem seus. Deus também não pode deixar de perdoar os pecados pelos quais o seu Filho morreu na cruz. Ele não pode, porque essa foi a única forma de salvar os pecadores. O sacrifício de Cristo foi plenamente aceito por Ele e é totalmente eficaz para cumprir os propósitos de Deus, de comprar para si um povo, de resgatar esse povo para ser seu. E esse mesmo sacrifício também foi suficiente para nos garantir, e Ele fez isso enviando o seu Espírito para nos selar até a nossa redenção final. Esse mesmo poder que Ele usou para ressuscitar Cristo dos mortos é o poder que opera em nós a santificação a cada dia. E é o poder que nos glorificará no final. Deus não pode descumprir essa promessa. Ele não volta atrás nas suas promessas. Mas a autora destaca aqui que algumas que afirmam essa mentira ou dizem: Deus não pode me perdoar. Na verdade, o que elas estão querendo dizer é o seguinte: que elas não são capazes de se sentirem perdoadas pelo Senhor.
eu não consigo me perdoar, ou eu não consigo me sentir perdoada. E a autora até destaca que em nenhum momento a Bíblia nos ordena, ou ela nos convoca a nos perdoarmos a nós mesmos. É o Senhor que estende o seu perdão a nós. E aí, às vezes, essas mulheres compreendem intelectualmente, como vocês têm escutado aqui, que muitas vezes a gente sabe algo, mas lá no fundo tem uma mentira escondida na nossa mente, nos levando a agir pecaminosamente. Intelectualmente, elas compreendem que Deus tem poder para perdoar os pecados. Vocês lembram quando Jesus mandou o paralítico levantar? E algumas pessoas disseram, como assim? E ele disse, perdoados estão os teus pecados. E as pessoas diziam, quem é esse que tem poder para perdoar pecados? E para que crescem que ele tinha poder para perdoar os pecados, ele disse, levanta-te e anda. O Senhor tem poder, não só para restaurar fisicamente, mas para nos dar um coração novo. Ele tem poder para isso. E muitas delas até recitam, conhecem de cor 1 João 1,9. Eu tenho certeza que você conhece 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Para quê? Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não é de alguma injustiça ou de alguma injustiça menos gravosa. É toda injustiça. Não importa o tamanho dela, não importa quanto ela nos manchou, não importa o quanto ela nos afastou da comunhão com o Senhor. Ele é fiel. Esse é o presente de Deus para nós, o seu perdão. Você alguma vez já recebeu um presente que deixou você constrangida? Porque você sabia que você jamais poderia retribuir esse presente. Uma pessoa que te abençoa tanto, que você chega, fica... Às vezes você quer encolher a mão, você quer dizer, não me dê esse presente não. Porque você sabe, e a pessoa que está lhe dando o presente também sabe que você não tem com que pagar. E eu sou constantemente humilhada dessa maneira, porque eu tenho um pai muito generoso. Talvez você tenha um pai assim também, ou uma mãe. Ele fica atento às necessidades. Às vezes, eu não chego a falar, a mencionar qualquer coisa. Ele vem e ele abençoa a mim e a minha pequena, grande família. Hoje, meu marido chegou, para vocês terem ideia, hoje meu marido chegou na casa da minha mãe e tirou o sapato. E a meia dele estava um pouco furada. O marido de vocês tem meia furada também? Ou vocês pegam logo, confiscam e jogam no lixo? Meu marido tem muita meia furada. O que é que meu pai fez? Correu para o quarto e pegou uma embalagem com a meia novinha. Disse, está aqui, meu genro, está aqui. É esse tipo. Às vezes é uma coisa singela, como uma meia. Às vezes é uma coisa grande que eu digo assim, mas não faça isso não me dê isso não. Agora, já pensou se meu pai me desse um presente de todo o coração e eu rejeitasse esse presente, dissesse, não, guarda para você esse presente. Ou eu tentasse de toda maneira pagar ele de volta, descobrir quanto ele gastou, botar o dinheiro na conta dele. Ele ia se sentir extremamente ofendido, não é verdade? Agora pense no Pai Celestial. Aquele que não tem limite na conta bancária de bênçãos para a nossa vida. Aquele que não negou seu próprio filho por nós. Ele derrama gratuitamente sobre nós o seu perdão, a sua graça, a sua misericórdia. Você não tem como pagar. Você não tem como devolver a Deus o que Ele fez. A sua obrigação é somente estender a mão. Estender a mão é um ato de fé para receber o que Deus está oferecendo a você. A receber e aplicar ao seu coração aquilo que Cristo já fez. A única coisa que eu posso fazer pelo meu Pai é orar e pedir ao Senhor que retribua as bênçãos que Ele tem dado. E a única coisa que eu posso fazer a Deus é, Senhor, me ajuda a viver de maneira a magnificar essa Tua graça, a magnificar essa Tua bondade. Às vezes a gente pensa em Deus e na bondade e na graça de Deus, como Ele é cheio de graça, de misericórdia. E algumas pessoas fazem uma distinção, né, entre Deus do Novo Testamento, o Deus bonzinho, o Deus gracioso, e o Deus do Antigo Testamento, aquele Deus que mandava matar crianças, aquele Deus carrancudo, aquele Deus que só salvava por meio da obediência à lei. Esqueça isso, isso é outra mentira de Satanás. Deus é o mesmo caráter gracioso, perdoador, misericordioso, que nós vemos em Cristo plenamente, é o mesmo caráter que Deus tem revelado desde Gênesis. E é assim até Apocalipse, é um Deus cheio de compaixão, cheio de misericórdia, que deu seu próprio filho, algo que lhe custou muito,
Quando a gente fala sobre graça, a gente sempre tem medo de que isso pareça uma graça barata, que não custou nada. Não custou nada para mim e para você, mas custou a vida do Filho de Deus. A humilhação e o esvaziamento do Filho de Deus. Custou muito. Para que ele fez isso? Para que eu e você tivéssemos acesso ao coração dele, cheio de misericórdia. Sempre foi iniciativa de Deus, irmãs. Sempre foi trabalho total de Deus. Quando a gente fala em monergismo, tem uma editora monergismo, tem site monergismo, quer dizer que foi tudo Deus. Nós não cooperamos com essa obra. Nós entramos nessa transação com o nosso pecado. Ele fez tudo. Ele resolveu o problema do nosso pecado. Um problema que era grande demais para mim e para você resolvermos. Mas sabe o que acontece? Nós temos a tendência, e nós mulheres eu acho que somos ainda mais inclinadas a isso do que os homens, ao legalismo e a uma religião de obras. Eu sou abençoada se eu fizer isso, isso, isso. Eu terei o favor de Deus quando eu for assim, assim, assim. O Senhor Deus olhará para mim quando eu for assim, assim, assim. Percebe como a gente tem essa inclinação e a gente nem consegue ver que tem essa inclinação? Então nós recebemos o Evangelho da graça de Deus, mas nós julgamos que precisamos fazer algo mais. Nós precisamos cumprir aquela listinha. Sabe aquela listinha de regras? A roupa é assim. O linguajar é assim. A minha casa é assim. Uma lista de regras que nos tornará merecedoras das bênçãos do Senhor. Mas não. Ou então nós achamos que temos que fazer penitência. Ajoelhar no milho, né? Ficar com o chicotinho batendo nas costas, miserável, pecador, fazer penitência. Não, não é isso que a palavra de Deus diz. Nós não temos que ser meninas boazinhas para compensarmos os nossos pecados. Nada do que você fizer, nada do que eu fizer, nos tornará aceitáveis ao Senhor. Só o sangue de Jesus poderia e pode e cobre os nossos pecados e as nossas falhas. Vocês lembram quando, depois que Adão e Eva pecaram, e o Senhor os chamou, como foi que eles se vestiram e se apresentaram diante de Deus? Eles costuraram para eles cintas de figueira, de folhas de figueira. Roupas que não eram capazes de cobrir a vergonha deles. O que é que o Senhor Deus fez? Ele derramou sangue pela primeira vez. E ele derramou sangue para cobrir Adão e Eva do pecado deles. E é isso que ele tem feito conosco, e foi isso que ele fez em Cristo. Você já teve a experiência de usar uma roupa nova, branca, bege, rosinha clara, e manchar assim de suco de uva, molho de tomate, o cachorro quente que escorreu, e você chega em casa desesperada, e você vai atrás para ver se tem Vênice lá na sua despensa. E você esquenta a água e você coloca. Se for branca, você taca a água sanitária na esperança de limpar. Mas você limpa, esfrega, esfrega e está lá. Está lá. Bem aqui na frente, assim, para todo mundo ver. Que desespero que dá, não é? Pois o que o pecado fez comigo e com você foi pior do que aquele molho de tomate fez com aquela roupa. Porque a mancha que o pecado faz entra nas profundezas, nas entranhas do tecido da nossa alma. E essa mancha, ela só sai de uma maneira. Não é sendo boazinha. Não é cumprindo aquela lista. Não é se penitenciando pelo que você fez, ajoelhando no milho. A única coisa que pode purificar essa mancha é o sangue de Jesus. E nós precisamos tanto ser lembradas dessas verdades, irmãs. Porque senão vamos viver uma religião de obras. E o Senhor não nos chamou para vivermos uma religião de obras. Ele nos chamou para irmos a Cristo. E indo a Cristo, ver que o nosso pecado foi lançado sobre Ele, recebermos o perdão que Ele deu. Uma das maneiras que o Senhor nos lembra dessa verdade é através dos hinos que nós cantamos. É assim hoje e tem sido assim ao longo da história da cristandade, a história da igreja. Presta atenção, nós cantamos: alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. A gente canta, principalmente na ceia, a gente canta assim: nada além do sangue de Jesus. Não é verdade? E esses dias de ceia são tão especiais.
Não só porque a gente canta esses hinos queridos, mas porque nós vemos na mesa, em todo aquele simbolismo, o nosso Senhor que foi moído, o nosso Senhor que derramou o seu sangue para a propiciação pelos nossos pecados, e nós não conseguimos, então, ignorar o que o Calvário representou para nós. Deus castigando o seu Filho, porque os nossos pecados não ficaram sem punição. Acontece que nós não somos aquelas que serão eternamente punidas, porque Ele lançou toda a ira justa dele contra o pecado sobre o seu Filho e o abandonou naquela cruz, de modo que ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Para que eu e você não fôssemos desamparadas. Nem agora, nem quando a gente está no vale da sombra da morte, nem quando estamos com o pecado não confessado. Ele abandonou seu Filho para nos receber. Ali na cruz foi estabelecida uma troca definitiva. E veja como que foi que nós entramos nessa transação. A troca foi nossos pecados pela justiça de Cristo. Nossa alienação pela adoção em Cristo. Nossa miséria pela riqueza em Cristo. Nossa morte pela vida em Cristo. Isso foi feito. Isso está acabado. Senão, Jesus não teria gritado: está consumado. Não é à toa que todos os autores que eu consultei para falar sobre esse assunto de pecado e de culpa, todos eles, sem exceção, inclusive a Nancy, expõe no meio do seu texto hinos de louvor ao Senhor. A maioria deles hinos antigos, de 1800 e tanto, de 1700 e tanto. Hinos que foram escritos por homens, que um dia, como a gente canta, foi na cruz, onde um dia eu vi o meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Minha irmã, se você crê nessas verdades que você cantou tantas vezes e que a gente canta tantas vezes, mas você não consegue, apesar disso, se sentir perdoada, faça o que o conselheiro bíblico Steve Byers aconselha no seu livro, colocando o seu passado no devido lugar. Ele diz o seguinte: quando você não se sentir perdoada, escolha acreditar nas promessas de Deus. As nossas emoções, elas só são confiáveis quando elas estão alicerçadas na verdade da palavra de Deus. Como nós somos emocionais, não é verdade? Às vezes a gente pensa que a gente pode se sentir, que a gente tem liberdade para sentir o que a gente quiser. Mas não, as nossas emoções elas devem ser submissas à verdade da palavra de Deus. Muitas vezes Deus usa as nossas emoções e acende luzes vermelhas, sirenes, para nós entendermos que precisamos correr a Ele, que existe algo em nós, alguma inquietação que só poderá ser pacificada e sanada na presença dEle. Pode ser uma ansiedade, pode ser um temor do futuro, pode ser um pecado não confessado e as nossas emoções vão sinalizar isso. Mas elas precisam estar debaixo, elas precisam estar submissas. Muitas vezes nós não conseguimos impedir que uma mentira, como essa que nós vimos aqui, passe pela nossa mente. Mas nós podemos impedir que ela habite na nossa mente. Spurgeon costumava dizer o seguinte, que você não pode impedir um passarinho de sobrevoar a sua cabeça, mas você pode impedir esse passarinho de fazer um ninho na sua cabeça. Porque ele chega lá com um galinho, depois ele traz outro galinho. O que você vai fazer? Você vai esperar que o ninho esteja construído? Não. Você vai, no primeiro galinho que chegar na sua cabeça, você já afasta ele dali. Assim nós temos que fazer com os nossos sentimentos e com os nossos pensamentos que são opostos, que são contrários à palavra de Deus. Outra Nancy, que também é minha amiga, Nancy Wilson, que escreveu Contentamento, Virtuosa e outros tantos livros que têm nos abençoado, ela chama a atenção para a necessidade de nós guardarmos a nossa mente, de nós termos cuidado com o que está habitando o nosso pensamento. E ela nos chama a refletir em Filipenses 4:8, que vocês conhecem muito bem. Tudo que for verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E ela diz o seguinte: se deixados por conta própria, os nossos pensamentos, eles normalmente se afundam no lixo, escavando e desenterrando coisas carnais, coisas mundanas, mentiras, coisas de baixo nível, injustas, impuras, sem qualquer afeto, desagradáveis. E os exemplos que ela cita: o primeiro,
nossos próprios pecados e falhas passados, pecados dos outros, amarguras, preocupações e concupiscências. Essas coisas não passam pelo crivo da Escritura, não passam pelo crivo de Filipenses 4:8. Nós precisamos escolher, meditar e acreditar nas promessas de Deus. Para isso, nós precisamos conhecer essas promessas. Nós precisamos ter uma dieta saturada dessas promessas. Memorizá-las, se possível. É um desafio para nós mais velhas, mas é possível. Comece com o 1 João 1:9, que a gente já recitou. Medita nessa palavra. Deus é fiel para nos perdoar os pecados. Pense em Miqueias 7:18 e 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. E alguém comentou que Deus ainda fixa uma placa dizendo, proibido pescar. Quando Ele lança os nossos pecados no mar, Ele não traz à tona para nos humilhar. Ele não traz à tona para dizer o quanto nós somos miseráveis. Por que nós insistimos em fazer isso então? Certamente nessa lista de promessas e palavras de Deus sobre o seu perdão, nós vamos ter muitos versículos de Romanos, não é verdade? Romanos 6:14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:33 e 34. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Essa verdade é muito gloriosa, irmãs. Nós temos um intercessor diante do Pai quando nós pecamos. Um intercessor que se compadece das nossas fraquezas. Ele apresenta ao Pai suas mãos furadas, seu lado rasgado, e nas suas chagas o meu e o seu nome, diante do Senhor todos os dias. Todas nós precisamos ter uma dieta rica dessas promessas de Deus. O Evangelho não é necessário naquele dia em que nós nos convertemos ou levantamos a mão. Nós necessitamos do Evangelho todos os dias e todos os momentos do dia, porque é pela graça que nós vivemos. Não é com base na nossa força, no nosso esforço. Mas também é útil para nós considerar outras possíveis causas que podem nos levar a ficarmos presas nos nossos pecados passados. E eu vou pedir a ajuda do Steve Weiss de novo. Ele apresenta 4 possíveis motivos que estão nos prendendo a pecados passados. Primeiro motivo, falta de arrependimento genuíno. Irmãs, nós precisamos desconfiar do nosso coração. O que a palavra de Deus diz sobre o nosso coração? Que ele é enganoso, que ele é corrupto. O mundo diz, ouça o seu coração, siga o seu coração. E a palavra de Deus diz, desconfie de si mesmo. Desconfie do seu coração, confie somente no Senhor. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Nós precisamos, então, diante da palavra do Senhor, que é o nosso espelho, verificar se de fato nossa vida tem as marcas do arrependimento genuíno. Avalie se você experimentou a tristeza por ter ofendido a Deus. Essa tristeza produz arrependimento, mas é para a vida que essa tristeza vem a nós. Nós podemos confundir essa tristeza com remorso. Nós podemos confundir essa tristeza com um sentimento de pesar por conta das consequências que o nosso pecado trouxe. Não é dessa tristeza que a gente está falando. Precisamos averiguar se de fato o nosso arrependimento foi genuíno. Segundo, temor de homens. Dói mais a você pensar que você ofendeu ao Deus Santo, que mandou seu filho morrer para você, do que imaginar que as pessoas podem conhecer o seu pecado. Você teme mais a reação das pessoas, como elas vão passar a lhe tratar, quando elas descobrirem o que você fez, do que você teme entristecer o coração do Senhor. A quem você teme? O que você teme? Isso mostra também a quem é o seu Deus.
Porque nós tememos e amamos ao Senhor. Ou nós tememos e amamos ao homem. Provérbios diz que quem teme os homens, arma ciladas, mas que o que confia no Senhor está seguro. Averigue se você tem temido ao Senhor, ou se você tem temido mais a opinião dos homens. Terceiro ponto que ele dá para a nossa meditação: relutância para abandonar o pecado. Provérbios 28:13 diz que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Esse pecado que tem prendido você ou alguém que você conhece, está mesmo no passado? Ou quando você deixa sua mente vagar na lata do lixo, você fica pensando que você pecaria de novo daquela mesma maneira se você tivesse oportunidade? Pense sobre isso. Quarto, perda da admiração pela graça perdoadora de Deus. A graça, irmãs, é um atributo de Deus. Algumas pessoas tratam a graça até como a quarta pessoa da Trindade. Não. A graça é um atributo de Deus, assim como a sua misericórdia, como a sua compaixão. O primeiro mandamento, que todas vocês sabem, não terás outros deuses diante de mim, ele é muito mais abrangente do que eu adorar a Baal, do que eu me curvar a ídolos. Ele é muito mais abrangente. Ele exige de nós, como os autores da confissão e dos catecismos de Westminster apresentaram, conhecer a Deus. Conhecer o Deus verdadeiro. Não é algo que eu penso ser Deus. Deus se fez revelar. Não na sua imensidão, porque a nossa mente jamais alcançaria. Mas Ele se revelou na sua palavra. Nós precisamos conhecê-lo na palavra. Isso é um mandamento. Mas não só conhecer a Deus e reconhecer como nosso Deus, mas pensar nele, meditar nele e confiar nele. Lembrar dos seus atributos de graça, de perdão, de bondade, de compaixão, de misericórdia. Dane Ortlund, ele escreveu um livro maravilhoso, chamado Manso e Humilde. E ele diz o seguinte: os nossos pecados obscurecem o nosso sentir do seu gracioso coração, mas o seu coração não pode ser diminuído pelo seu povo devido aos seus pecados, não menos que a existência do sol pode ser ameaçada pela passagem de algumas nuvens ou mesmo de uma extensa tempestade. O sol brilha, ele não pode parar. Nuvens ou não, pecado ou não, o terno coração de Cristo ainda brilha sobre mim. É uma afeição imperturbável. Você tem meditado nesse Deus que a palavra revela? Ou você criou um outro falso Deus na sua mente? Um Deus que não acolhe, um Deus que não perdoa. Esse mesmo autor, ele afirma que o maior desapontamento dele conosco são os nossos pensamentos rasos sobre o coração dele. A maior maneira de você ofender ao Senhor é você ter pensamentos rasos sobre ele. É você não considerar o tamanho do seu amor, o tamanho do seu sacrifício. E esse amor foi provado de uma vez por todas, irmãs. Ele não precisa prová-lo mais a nós. A cruz está vazia, a tumba está vazia e nós fomos resgatados em Cristo. O amor dele foi provado de uma vez por todas e nós precisamos, então, nos maravilharmos com o tamanho da graça do Senhor. E creia, a nossa vida aqui não vai ser suficiente para louvar essa graça. Quando você chegar no céu, sabe o que você vai fazer? Louvar a Deus por sua graça. E vai ser assim por toda a eternidade. O apóstolo Paulo foi um homem que experimentou uma porção transbordante dessa graça de Deus e por isso ele não conseguia parar de falar. Perceba o tanto que ele fala da graça de Deus em todas as suas cartas. E ele, que se considerava o pior dos pecadores, ele disse o seguinte: pela graça de Deus, eu sou o que sou. Ele também disse que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas ele não teve uma amnésia do seu passado legalista, orgulhoso, perseguidor da igreja. Ele tinha consciência que quando ele perseguia a igreja, era o próprio Cristo que ele estava perseguindo. Mas ele deixou essas coisas para trás e cumpriu o chamado e a vocação de Deus para ele. Isso não o paralisou.
Ele deixava as coisas que para trás ficavam. Ele se desembaraçava do peso do pecado e ele seguia em frente para fazer a vontade de Deus. Ele reconhecia que ele era o menor dos apóstolos, porque ele foi perseguidor da igreja. Mas ele também disse que ele trabalhou mais do que todos os apóstolos. Não por causa dele, mas pela graça de Deus que operou na vida dele. Perto de morrer, John Newton, que é o famoso autor de Amazing Grace, nós sabemos que ele foi um homem rebelde, que andou longe dos caminhos do Senhor, que o Senhor o chamou. Ele era traficante de escravos e Deus o chamou para ser um ministro do Evangelho. Ele afirmou, perto de morrer, para um amigo: minha memória praticamente se foi. Entretanto, me lembro de duas coisas: que eu sou um grande pecador e que Cristo é um grande Salvador. Eu quero ser uma velha assim, que se o Senhor me der uma demência senil, se Ele me der um Alzheimer, que eu esqueça filho, filha, marido, que eu não esqueça isso que John Newton também não esqueceu. Que eu sou uma grande pecadora, mas que eu tenho um grande Salvador. A Bíblia mostra a graça de Deus agindo na vida de muitos outros pecadores. Nós lembramos de Pedro, que negou a Cristo, mesmo depois de Cristo ter avisado a ele que ele faria isso. Ele dizia, não, eu morreria por ti. Ele negou a Cristo 3 vezes e ele chorou amargamente pelo seu pecado. O que é que Jesus fez? Esperou Pedro ir até ele para restaurá-lo? Jesus foi até Pedro e o restaurou, perguntando 3 vezes também: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E comissionou Pedro: cuida das minhas ovelhas. Ele foi outro que deixou o seu passado para trás, se levantou e no poder do Espírito Santo pregou. E num sermão de Pedro, 3.000 se converteram. E como ele foi usado por Deus. A história de Manassés, vocês devem se lembrar, lá em 2 Crônicas, o pior homem da terra, que cometeu as piores atrocidades, mesmo tendo sido filho do piedoso Ezequias. Esse homem fez tantas abominações, inclusive sacrificou um próprio filho a deuses estranhos. Sabe o que a Bíblia diz? Que esse homem orou, que ele suplicou, que ele clamou. E sabe o que Deus fez? Deus atendeu o seu clamor, porque ele não resiste a um coração contrito e quebrantado. E o final da vida de Manassés foi servindo ao Senhor, destruindo os altares que ele havia construído a deuses estranhos. E é isso que ficou para nós da vida dele. O pior homem da terra foi restaurado. Depois do pecado de Adão e Eva, pense aí qual foi o pecado mais escandaloso e mais falado e mais pregado de toda a história. Pensou em Davi e Batseba? Acertou. Não teve outro pecado que tenha tido tamanha publicidade contra o pecado de Davi. Como é que um homem que cantou que o Senhor é o meu pastor, que como as corças anseiam pelas correntes de águas, assim ele suspira pelo Senhor, como um homem que cantou o amor dele à lei de Deus, que lutou batalhas no nome do Senhor, que não temeu Golias, como é que esse homem pode cometer tamanha torpeza? Você para pensar assim? Sabe o que é que o pecado de Davi nos lembra? Que todas nós somos capazes das piores atrocidades. Que o pecado que eu e você não cometemos não é porque somos boazinhas, não. É porque a graça do Senhor nos refreia. É por isso que nós não tropeçamos. Nenhuma de nós está livre e acima de tentações. Todas nós dependemos do Senhor para nos sustentar a cada dia. O pecado de Davi nos lembra que quando nós deixamos de fazer aquilo que nós deveríamos estar fazendo e damos liberdade para os nossos pensamentos irem para onde quiserem, certamente nós vamos criar problemas para nós e para os outros. Nós vamos pecar e entristecer ao Senhor. Embora essas lições sejam valiosas, o que nós lembramos, juntamente quando lembramos do escandaloso pecado de Davi, é da imensidão do pecado que ele recebeu. E agora eu queria pedir que você abrisse a palavra de Deus no Salmo 51. E não se preocupe, que não começou agora não. Isso não foi a introdução não, tá, irmãs? Isso é o término. Estamos caminhando para o final. Não se assuste. O Salmo 51 diz o seguinte: ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões.
Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua bondade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Que salmo belíssimo. Alguns comentaristas dizem que ele é o salmo mais importante, o mais amado de todos. Teve um que chegou a dizer que ele era a pedra preciosa, mais brilhante do livro dos Salmos. E nós podemos explicar, em parte, essa nossa identificação com esse Salmo de Davi por duas coisas, dizia Calvino. Primeiro, porque o pecado é universal. Eu e você pecamos. Davi pecou e todos os outros santos de Deus pecaram. E todos os que virão a nascer até a sua volta também pecarão. E em segundo, porque o sentimento de culpa também é universal. Pois todos nós sabemos o que é ter uma consciência que nos acusa dos males cometidos. Andrew Murray afirmou que a riqueza do Salmo encontra-se no fato de que ele ensina ao leitor que essa gloriosa redenção é preparada para aqueles que, por mais pecadores e sem esperança, encontram acesso a Deus por meio da oração. Nós estamos à distância da oração do nosso Deus. Assim, o salmista ensina como o pecador pode se aproximar de Deus e o que ele pode esperar receber de Deus. O homem que primeiro confessa o seu pecado, na mais profunda miséria e ansiedade, depois recebe a redenção por meio da obra da graça. E, finalmente, glorifica a Deus como alguém redimido e restaurado. Foi isso que você viu nesse salmo? Um homem sofrendo pela miséria do seu pecado, mas recebendo a redenção, recebendo a graça de Deus. Davi não se achegou a Deus lembrando dos seus sucessos passados, das lutas que ele lutou, dos salmos que ele compôs. Ele se aproxima de Deus clamando pela misericórdia de Deus. Ele enxergava a hediondez do pecado dele. Ele chama de pecado, transgressão, iniquidade. Ele sabia que ele havia quebrado a regra, as leis de Deus. Ele sabia que havia pecado contra um Deus santo, um Deus perfeito. Ele sabia que não merecia o perdão de Deus. Tanto quanto nós não merecemos o perdão de Deus. Nunca vamos ser merecedoras. Mas ele aponta nesse salmo o caminho de volta para a alegria da salvação do Senhor. O arrependimento. Esse arrependimento inclui a visão correta do pecado, que ele apresentou no salmo, a tristeza pelo pecado, que ele apresentou no salmo, a confissão de pecados. Ele disse, pequei contra ti somente. Ele tinha pecado contra Batseba, contra o seu povo, contra Urias, mas ele via que, em primeiro lugar, o pecado dele era contra o Senhor. Então, ele tinha a visão correta, ele tinha tristeza, ele confessou, ele tinha vergonha pelo pecado e ele se afastou do pecado. Isso é o arrependimento verdadeiro. Visão correta do pecado, tristeza pelo pecado, confissão de pecados, vergonha pelo pecado
e o afastamento do pecado. Essas coisas nos levam de volta para o caminho de paz, alegria e vitória na presença de Deus. Foi isso que Davi experimentou. Davi, nesse salmo, pede para ouvir júbilo e alegria. Lembram? Spurgeon afirmou que a alegria do perdão tem uma voz mais alta do que a voz do pecado. A voz de Deus falando de paz é a música mais suave que os ouvidos podem ouvir, ele disse. E Davi cantou a salvação e o perdão de Deus. Mas ele não só cantou no quarto dele, com a harpa dele. Ele pegou essa poesia e ele entregou ao mestre de canto para que aquele salmo fosse cantado por todo o Israel. Que esse salmo fosse cantado por todo o povo de Deus, na história, desde aquele dia até a volta de Cristo. Ele queria que todo o povo conhecesse a grandeza do perdão e a alegria da restauração que Deus havia operado nele. E essa é a história de todo pecador arrependido, irmãs. É a minha história, é a sua história. E nós devemos fazer o mesmo que Davi fez, cantar e proclamar essa grandiosa salvação que foi operada na vida dele. Em março de 1767, John Newton, que a gente já citou, escreveu a um amigo uma carta. E ele dizia assim: você não se surpreende de pensar, de vez em quando, que pode esperar que, pobre e necessitado como é, o Senhor pense em você? Mas não deixe que tudo o que sente o desencoraje, pois se o nosso médico é onipotente, a nossa enfermidade não pode ser incurável. Se ele não lança fora ninguém que venha a ele, por que temer? Os nossos pecados são muitos, mas as suas misericórdias são muito mais. Os nossos pecados são grandes, mas a sua justiça é muito maior. Somos fracos, mas ele é poder. A história nunca foi sobre Davi, e nunca foi sobre mim, e nunca foi sobre você. Sempre foi a história da redenção. Sempre foi a história de Deus que, pela graça, nos inseriu nela. Nunca foi sobre a minha ou a sua capacidade de agradarmos a Deus ou de nos agarrarmos com firmeza a Ele. Sempre foi sobre Ele nos escolher. Sempre foi sobre Ele nos perdoar e nos purificar. E sobre Ele nos guardar nas suas mãos poderosas. Nós não temos força para nos agarrarmos no Senhor, se Ele não nos agarrar. Mas nós estamos firmes nas mãos do nosso Senhor. Quando nós éramos suas inimigas, Ele mandou seu Filho para morrer por nós. E a disposição dele de nos acolher permanece a mesma que foi naquele primeiro dia. O coração de graça dele por mim e por você não mudou. Nós precisamos desse perdão. E nós precisamos ir a Ele da mesma maneira como fomos no primeiro dia. Então eu quero chamar você para fazer isso. Para ir a Ele em fé e receber o perdão dele. E receber a restauração dele. E receber a graça dele. Não só para você se sentir perdoada, porque o que você sente não importa tanto quanto o que Deus diz, mas para que você possa viver acima dessas coisas. Uma vida que você possa dizer que do seu interior fluem rios de água viva. Uma vida de alegria, uma vida de poder, uma vida de vitória sobre o pecado que o Senhor Deus conquistou para nós. Que façamos isso vivendo por fé todos os dias para a glória do Senhor. Amém. Que Ele nos abençoe.